Graça e paz, mulheres. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu quero compartilhar uma revelação poderosa da Palavra de Deus. A Bíblia fala de muitas mulheres extraordinárias, como Esther, Débora, Maria, muitas mulheres marcantes na história, do povo de Deus. Mas a Bíblia, ela faz algo curioso. Ela diz que as mulheres não são filhas de Esther, de Débora, de Maria, mas ela diz que nós somos filhas de Sara. A Bíblia, por que a Bíblia ela nos diz que nós somos filhas de Sara? E a pergunta é, por quê? Por que a Bíblia ela diz que nós somos filhas de Sara e não filha dessas mulheres, de Débora, de Esther, tantas mulheres, marcante na história do povo de Deus? Porque a história de Sara, ela revela algo muito profundo. Ela revela algo profundo sobre a graça de Deus. Então, isso é maravilhoso, que o nome de Sara, o seu primeiro nome, como a gente lê na palavra do Senhor, não era Sara, mas era Sarai. E em hebraico, esse nome ele termina com uma letrinha, que se chama Iod, no hebraico. E essa letra, ela tem um valor muito significativo. E o Iod, ele tem ele vale como número 10. Ele é representado pelo número 10 no hebraico. E na Bíblia, a gente sabe, que o 10, ele representa, o número 10, ele representa a lei. Ele aponta para a lei, como os 10 mandamentos. Ou seja, havia ali no nome de Sarai um simbolismo da lei. Porque no hebraico, eles leem da direita para a esquerda. Então, o nome de Sarai começava pela lei. Então, o número 10, ele representa a lei, como os 10 mandamentos. Ou seja, havia no nome dela um simbolismo da lei, que representa o quê? O esforço próprio, o esforço humano. Mas quando Deus, ele decide cumprir a promessa na vida dela, algo assim poderoso acontece. Algo assim poderoso aconteceu. Quando Deus, ele muda o nome de Sarai. Então a gente vê que quando Deus, ele quis cumprir a promessa na vida de Sarai, a primeira coisa que ele fez foi mudar o seu nome. Ele removeu, aquela letrinha que tinha o simbolismo da lei no nome de Sarai. Então ele tirou o Iod, ele removeu aquele Iod ali que representava a lei. Em Sarai, algo teve que ser removido. Uma letra do seu nome, uma pequena vogal, teve que ser removida do seu nome para que ela viesse viver a promessa e gerar a promessa de Deus. Então, a vogal I do nome de Sarai teve que ser removida. Porque no hebraico, era representada pelo Iod, que eram os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, a gente sabe que é a lei. Então, no nome de Sarai, a lei, ela teve que ser removida para que Sara vivesse a promessa. Diferente da vida de Abraão, que teve uma letra do seu nome acrescentada. Uma pequena vogal que teve que ser acrescentada, que no hebraico representava pela letra Re, que é como uma respiração, Então, algo foi acrescentado na vida no nome de Abraão, que era Re, que era representado pelo Re, fôlego de vida, que é simbolicamente pelo símbolo do número 5, que representa a graça. Então, no nome de Sara, algo teve que ser removido. No nome de Abraão, algo teve que ser acrescentado. E colocou
a letra Re, que é como um respiro, né? Quando você respira, né? Então aqui ele acrescenta o Re, que tem o valor de 5, que é representado no hebraico pelo número 5. E o 5 a gente sabe que representa a graça. E aqui é interessante, irmãos, que o fôlego de vida, quando nós nascemos, a primeira coisa que nós damos é aquele fôlego de vida, aquele respirar, né? Então quando nascemos, temos o respiro, mas quando morremos também, damos o último respiro. Então começamos e terminamos em Deus. Ou seja, Deus fez algo assim profético na vida de Sara. Então, irmãos, a vida de Sara foi do começo ao fim algo profético, algo maravilhoso, algo cheio da graça, do favor de Deus sobre a vida dela. Então aqui ele removeu da vida de Sara, dali do nome de Sarai, né, ele removeu a lei e colocou o quê? A graça no nome dela. Sarai deixou de ser apenas minha princesa, porque Sarai representava minha princesa, e passou a ser o quê? Sara. Que hoje a gente sempre ministramos e falamos que Sara, mãe de nações, princesa de nações. Então Sara, ela deixou de ser princesa de uma pessoa só e passou a ser princesa de nações. Sara, ela deixou de ser algo limitado, restrito, para ser algo, irmãos, e para viver algo no extraordinário de Deus, para viver, né, o sobrenatural de Deus. Então, Sara, ela deixou de ser algo limitado. E observe algo impressionante. Foi depois que Deus ele mudou o nome dela que o milagre aconteceu. O milagre só aconteceu depois que algo foi removido ali do nome de Sara. Algo que era um simbolismo, mas que carregava algo que estava impedindo, né, a promessa de Deus de se cumprir na vida de Sarai. Então foi depois que Deus ele mudou o nome dela que o milagre aconteceu. E Sara, irmãs, já tinha 90 anos. 90 anos de idade. Então, humanamente falando, isso seria algo que impossível de acontecer. Mas quando Deus ele soprou a graça sobre a vida dela, a esterilidade fez o quê? Acabou. Terminou. A força de Sara foi renovada. E ela gerou Isaac, ela gerou a promessa, ela gerou o filho da promessa. Isso nos mostra, e isso nos ensina algo poderoso. Que a promessa, ela só vai se cumprir. A promessa, ela só se cumpre pela graça. Por isso Deus diz que as mulheres são filhas de Sara. Porque Sara, ela representa a mulher que recebeu graça. A mulher que teve suas forças renovadas. Sara, quando a lei é removida do nome dela e ela recebe a graça, ela recebe o favor, ela recebe o renovo, a promessa se cumpre na vida de Sara. Sara, ela foi rejuvenescida. Sara, ela foi a única mulher na Bíblia que foi rejuvenescida, porque Sara já tinha 90 anos. Sara, ela foi rejuvenescida não só por dentro, para ela poder gerar a promessa, mas ela foi rejuvenescida por fora também. Ela foi renovada, as suas forças, o seu vigor foi renovado. Quando ela recebeu a graça, quando ela recebeu o fôlego de vida, quando ela recebeu o favor, ela foi renovada. Tanto que reis queriam ter Sara no seu harém. Reis se interessaram por Sara, não por algo que eles viram que espiritualmente, mas algo que eles viram e olharam em Sara fisicamente. Então Sara, ela estava totalmente renovada. Então, quando a lei ela foi removida ali do nome de Sara, foi quando Sara começou a viver e a vivenciar o propósito de Deus e gerar a promessa
de Deus através da sua vida. Então Sara, ela recebeu graça. Ela recebeu a graça e ela foi renovada. E ela viu o impossível acontecer. Então, irmãos, em nome de Jesus, assim como Sara, ela viu o impossível acontecer, eu declaro também que na sua vida você vai ver e vivenciar o impossível de Deus na sua vida. Tudo aquilo que precisa ser removido, peça para Deus remover. Tudo aquilo que muitas vezes está impedindo o agir de Deus. Muitas vezes pode ser coisa pequena. Na vida de Sara foi só uma vogal. Foi só uma vogal que precisou ser removida. Mas uma vogal que estava trazendo um simbolismo e uma representatividade muito negativa, que era a lei, sobre a sua vida. Então aquilo ali precisou ser removido para que algo de Deus fosse acrescentado na sua vida. Algo precisava ser removido ali no nome de Sara para que algo de Deus fosse acrescentado ali no nome dela. Então, muitas vezes algo nosso precisa ser retirado para que algo de Deus seja acrescentado em nós. E é a sua graça, é o seu favor. Porque, irmãos, Deus, ele não gera na lei. Deus, ele não gerou enquanto Sara carregava aquele simbolismo da lei. Mas ele gerou quando Sara foi derramado sobre ela a graça e o favor. Aí sim ela gerou. Aí sim ela começou a gerar a promessa. Então eu quero declarar hoje, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida, quando Deus vai soprar a graça sobre você. E o que estava estéril vai começar a florescer. E o que parecia muitas vezes impossível vai começar a se cumprir. Em nome de Jesus. É interessante, irmãos, porque por isso que nós somos chamadas filhas de Sara. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é algo profético. Olha como Sara, ela, toda a sua história, né? Tudo ali nela é movido ali na graça, no favor de Deus. Quando Sara, ela gera a promessa. E ela dá luz à promessa. Deus fala o que para Abraão? Manda a serva embora. A serva era Agar. Agar representa a lei. E Deus fala, manda a serva embora. Sara não precisava da lei para ajudar ela a criar o seu filho. Sara não precisava da lei para gerar. Ela quis gerar através de Agar, que era a lei. A lei, ela só gera escravo, não gera filhos. E a promessa de Deus era gerar filhos. Por isso que a palavra do Senhor fala, filho da promessa. Não é escravo, é filho. Nós não fomos chamados para gerar escravos, para gerar filhos. Nós não fomos chamados para viver na lei. A lei não é para nós. A lei não é para os filhos. Então, amados, você não foi chamado para gerar na força do seu braço. Para viver na força do seu braço, na justiça própria. Não tem nada a ver conosco, não é através do que temos, não é através do que somos. Não é através do nosso currículo impecável que Deus vai fazer algo. Muitas das vezes tem algo que Deus ele precisa remover e acrescentar algo dele para que a promessa ela venha a ser gerada. E para que você, tudo aquilo que estava estéril, tudo aquilo que estava parado, esterilizado, estéril na sua vida, venha frutificar. Tudo aquilo que estava parado, comece a fruir. E muitas vezes tem coisas que precisam ser removidas. Precisa ser tirada. Que muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver. Na vida de Sara, foi uma vogal que precisou ser removida, que representava a lei, que era o simbolismo, né? Não representava, era o simbolismo da lei na vida de Sara, de Sarai. Mas que precisou ser removida para que o nome dela fosse mudado. E o fôlego de vida e algo de Deus fosse acrescentado sobre a vida dela. Então, amados, que você fique com essa palavra nesse Dia Internacional da Mulher. E você fale assim, eu sou amada, eu sou favorecida, eu sou abençoada, eu sou filha de Sara.
Eu sou agraciada. Eu tenho a graça, eu tenho o favor de Deus na minha vida. E comece a orar, Senhor, aquilo que precisa ser removido, que o Senhor remova. Porque, irmão, ser removido de nada serve. Deus só vai deixar aquilo que realmente tem um propósito na sua vida, que vai gerar um propósito através da sua vida. Então, em nome de Jesus, que você viva aquilo que Deus declarou sobre você. Que você é uma filha de Sara. Você é uma bem-aventurada. Quando o anjo chegou para Maria e falou, bem-aventurada és tu, ele não falou acima das mulheres, ele falou entre as mulheres. Então, entre as mulheres, você é uma bem-aventurada. Então, entre as mulheres, você é uma bem-aventurada, você é uma favorecida, você é uma agraciada. Assim como Sara, você recebe o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãs? Que Deus te abençoe. Que Deus ele te conceda a cada dia mais a sua graça e o seu favor. E cada dia você viva e vivencie o extraordinário de Deus através da sua vida. Graça e paz.